Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do profeta Jeremias. E nós vemos o contexto aqui, a cidade quase que destruída. Vocês ouviram na homilia de ontem, o povo de Deus tinha se afastado da prática da obediência a Deus. Não ouvia mais a palavra, isto é, não praticava, não obedecia mais a palavra. Tinha endurecido o coração e, consequentemente, buscado outros ídolos. E a consequência disso foi que, uma vez afastado de Deus, o povo cai na destruição. A criatura sem o Criador se esvai. Sem mim nada podeis fazer. Então esse era o contexto. Pois bem, hoje nós vamos aqui no capítulo 14 do profeta Jeremias. Nós vemos a cidade assolada pela fome, pela morte e a guerra que se aproxima. É este o contexto. Diz aqui o profeta: derramem lágrimas meus olhos noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu saio ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entro na cidade, deparo com gente consumida pela fome. Até os profetas e os sacerdotes perambulam à toa pelo país. Então aquela desgraça tomando conta da cidade. E qual é a atitude de Jeremias? Jeremias se coloca no meio do povo. Ele não fica diante daquele sofrimento, ele nem fica indiferente, porque ele chora: os meus olhos noite e dia derramem lágrimas. Então ele não fica indiferente ao pecado do povo, e nem ele aponta o pecado do povo. Isto é, eles pecaram. É por isso que está acontecendo isso à cidade. Fome, morte, guerra. O povo abandonou o Senhor. Não, essa não é a atitude de Jeremias, porque ele ama o seu povo. E quem ama, meus santos, antes de julgar e condenar, dobra os joelhos e reza. Quem ama, antes de julgar e condenar, dobra os joelhos e reza. E Jeremias amava o seu povo. Então o que é que ele diz aqui no versículo
19 e 20, ele começa a interceder. Senhor, acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto, que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz, e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura, e não nos restou senão consternação. Aí vem o versículo 20. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade. Nós pecamos. Percebe? Jeremias, ele se coloca no meio do povo. Isso, Senhor, está acontecendo porque nós pecamos. Qual é, meus santos? Não poucas vezes a nossa atitude, nós colocamos a culpa no outro. Jeremias tinha muitos motivos para, vendo a desgraça na cidade, dizer, é porque eles pecaram, é porque eles abandonaram a lei. Mas Jeremias se coloca naquela situação e diz, nós pecamos. Isto é, aquela infidelidade que ele via no povo, de alguma maneira, também estava presente no seu coração. Nós pecamos e nós merecemos isso que está acontecendo. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados dos nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Mas aí ele suplica a misericórdia, não pelos seus méritos, não porque a cidade mereça, e não porque ele mereça, mas ele suplica a misericórdia pelo nome de Deus. Mas por teu nome, não nos faça sofrer a vergonha suprema, porque tu és bom. Não nos faça sofrer a vergonha suprema, para que o teu nome não seja ultrajado. Não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te de nós, não quebres a Tua aliança conosco. Tua aliança, Senhor, é para sempre. Tu és fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Não quebre a aliança conosco. E aí, o tema da seca volta. Acaso existem ídolos entre os povos que possam fazer chover? Uma seca danada, matando o povo de fome, os animais morrendo. E ele diz, não são os nossos ídolos que farão chover novamente. Nem o céu mesmo pode derramar água por si mesmo. Só Tu, Senhor, podes nos dar a vida novamente. Só Tu, Senhor, podes mudar esta situação na qual nós nos encontramos. Os nossos ídolos, e aí cada um pense no seu. Os nossos ídolos não resolverão os nossos problemas. Os nossos ídolos não nos darão alegria. Os nossos ídolos não tirarão a secura da nossa alma. Só Tu, Senhor, podes fazer chover. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da nossa vigília de oração pelos sacerdotes. E a atitude de Jeremias deve nos inspirar a nós. Jeremias olha para a cidade, e a cidade sendo destruída pela fome, pela seca, pela guerra, até o sacerdote e o profeta perambulando, acabados, destruídos, morrendo, e Jeremias intercede. Nós iremos, meus irmãos, dobrar os nossos joelhos nessa vigília e interceder pelos sacerdotes. Eles são, digamos, uma imagem desta cidade destruída, desta cidade com fome, sede e guerra. E nós queremos então
não olhar para os sacerdotes e dizer: ah, estão assim porque não rezaram. Se tivessem rezado, não estariam assim. Ah, está dando contra-testemunho porque não rezaram. Se tivessem rezado, não estariam assim. Ah, não é santo porque não rezou. Se tivesse rezado, seria santo. E aí quando você vê algum escândalo, algum contra-testemunho, que coisa horrorosa, um sacerdote fazer isso. Essa não é a atitude de quem ama. Quem ama primeiramente, dobra os joelhos e reza. Quem ama primeiramente, bate no peito e diz: misericórdia, Senhor. Somos todos pecadores. Porque aquela desgraça que eu vejo naquele sacerdote, também está em mim. Ele é tíbio, eu também sou. Ele é preguiçoso, eu também sou. Ele não te ama como tu deves ser amado, eu também, Senhor, não te amo como tu deves ser amado. A alma dele está seca, o ministério dele está seco. O meu também, Senhor. Eu não tenho sido o pai que eu poderia ser, a mãe que eu deveria ser, o jovem que eu deveria ser, a viúva, o viúvo que eu deveria ser. Cada um aqui no seu estado de vida. Porque a tentação do diabo é essa: você aponta o erro do outro, a desgraça do outro, a infidelidade do outro e esquece a própria. E isso pode acontecer inclusive nos ambientes mais piedosos. Você vai para uma vigília, rezar pelos sacerdotes, porque eles precisam de conversão. E você, desgraçado? E você, desgraçada? Não se esqueça, porque senão, aquela sua prece é mentirosa. Você vê a desgraça na vida dos sacerdotes, mas a sua oração brota de um coração disfarçadamente orgulhoso, porque você não se coloca naquele contexto também. Somos todos, Senhor, miseráveis e necessitamos da tua misericórdia. Derrama, Senhor, derrama uma chuva de bênçãos. Derrama, Senhor, nos sacerdotes e derrama em todos nós, que todos nós necessitamos da tua chuva de graça. Só a tua graça, Senhor, pode revitalizar. Só a tua graça, Senhor, pode renovar o primeiro amor no coração dos sacerdotes e no meu também, para que eu te ame muito, para que os sacerdotes te amem muito. Porque se você não deseja aquilo que você, pelo qual está intercedendo, você não deseja. Como é que você, que ama o pecado, pode desejar santidade para os padres? É mentira. É mentira. Como é que você pode desejar que ele seja fiel, que ele ame a Deus como Deus merece ser amado, se você também não deseja amar a Deus como Deus merece ser amado por você? A sua oração se torna uma mentira, apenas uma ocasião para você se esquecer de você. O profeta Jeremias, na cidade destruída pela fome, pela morte e pela guerra, ele intercede pela cidade e diz: Senhor, todos nós pecamos, todos nós merecemos este castigo, mas pelo teu nome, concede-nos, Senhor, a tua chuva, concede-nos a tua graça, volta o teu olhar de misericórdia para nós. Quando você olha a situação medíocre dos homens e mulheres da igreja atualmente, nós não vemos mais santos, nós não vemos mais profetas, nós não vemos mais grandes arautos, e a culpa é que cada um bata no seu peito: a culpa é nossa. De onde saem os sacerdotes? Das chocadeiras? Das famílias. E se saem
e como vocações medíocres, é porque saíram de famílias medíocres. Se são jovens no seminário medíocres, é porque muito provavelmente tiveram pais e mães medíocres. Se são seminaristas desgraçados, é porque provavelmente tiveram pais e mães desgraçados. E aqui eu uso o termo desgraçado no sentido mais etimológico. Sem graça, sem vida de santidade. E se tornaram sacerdotes medíocres, superficiais, vão responder, cada um vai responder pelo seu pecado. Mas também porque não foram sustentados por comunidades piedosas. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui tirando a responsabilidade dos sacerdotes. Todos nós pagaremos e responderemos pelos nossos atos. Mas é verdade que os filhos, que a comunidade precisa sustentar os sacerdotes que estão bem e levantar os sacerdotes que estão mal. Sustentar na oração aqueles que estão perseverando na graça e despertar para a graça aqueles que dela se esqueceram. Então rezar e colocando-se na mesma situação, somos todos, Senhor, um povo frívolo, tíbio, medíocre, preguiçoso, ingrato, que quer fazer o mínimo necessário. E os sacerdotes muitas vezes são um reflexo daquilo que existe em cada paróquia, em cada diocese, em cada lugar. Então, meus irmãos, só Deus pode fazer chover. Como diz aqui o profeta Jeremias, acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Isto é, Israel que procurou alegria e vitalidade nos ídolos. Israel viu que os ídolos não dão vitalidade, que os ídolos não fazem chover. Que todos nós então, neste próximo sábado, dobrando os nossos joelhos, digamos: Senhor, só Tu podes conceder uma chuva de graça para a minha vida, para os meus e para os sacerdotes, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, de sacerdotes santos que Te amem, porque nós somos uns desgraçados, Senhor. Nós somos pecadores preguiçosos. Nós nos esquecemos dos nossos propósitos. Nós precisamos de sacerdotes que nos relembrem a cada dia o céu, que nos recordem cada dia que precisamos nos converter, que coloquem no nosso coração a prudência necessária para que nós não caminhemos para o inferno, que nos advirtam, que nos aconselhem adequadamente na pregação e no confessionário. Nós precisamos, Senhor, que nós somos desgraçados, nós somos miseráveis, nós precisamos do Teu cuidado por meio dos sacerdotes. Percebe? A oração é diferente. Todos nós nos colocamos como pecadores. E nós aqui de Cuiabá, de uma maneira particular, nós iremos dobrar os nossos joelhos e pedir que Deus nos conceda por misericórdia, como diz aqui, por Teu nome, que Deus nos conceda um bispo, um bom bispo, um santo bispo. Meus irmãos, um santo bispo é uma bênção para os sacerdotes, enquanto um mau bispo é um tormento para os sacerdotes. E aí, quando os sacerdotes são santos, que infelizmente são poucos, conseguem, apesar daquele mau bispo. Mas quando os sacerdotes são ruins, são fracos, que somos a maioria, tornamos-nos piores ainda. Então, quer maior presente para os padres? Um bom bispo, um santo bispo, um bispo que nos recorde o que somos: padres, ministros de Cristo, consagrados ao Senhor, homens sacrifício, não apenas do altar, mas da vida,
um bispo que nos instrua, não apenas com a palavra, mas com exemplo. Um bispo que nos chame à vida de oração, não apenas com o seu ensinamento, mas com a sua vida, que nós vejamos nele aquilo que precisamos ser. De modo que com a sua vida, com a vida dele, ele possa dizer como São Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos lá, meus irmãos, tudo isso Deus quer nos dar, mas nós precisamos nos empenhar. Façamos essa vigília aqui, começando no sábado às 18 horas, terminando no domingo com a Santa Missa. Seja generoso no tempo dedicado à vigília. Vigília esta que será precedida com um jejum generoso, um jejum que seja expressão de sacrifício, de amor. Isto é, batata e água. Você não vai morrer porque jejuou, mas você pode alcançar muitas graças porque jejuou. Você não ficará desnutrido porque jejuou, mas a igreja ficará muito mais forte porque você jejuou. Porque o jejum junto da oração expressa a caridade, e a caridade alcança milagres. E vocês querem milagre maior do que sacerdotes santos nas suas paróquias, nas suas dioceses? Vocês querem milagre maior do que bispos, verdadeiros pastores segundo o coração de Cristo? Nós queremos milagre. Nós precisamos deste milagre. E Deus quer nos conceder milagres, mas com a nossa colaboração. Empenhemo-nos, comecemos já nesta preparação. Eu não tenho dúvidas que Deus quer dar uma grande graça a todos nós. Que Deus quer humilhar Satanás, ouvindo as preces dos seus filhos, que rezam pelos seus pais. Mas os filhos estão dispostos a rezar de verdade. Jeremias, ele intercedia e chorava. As suas lágrimas eram expressão de um amor verdadeiro, de um sofrimento. Essas lágrimas serão representadas pelo nosso jejum, algo que nos custa. Você vai trabalhar nesse dia mais cansado, a cabeça meio dolorida. Serão as suas lágrimas espirituais pelos sacerdotes, para que eles sejam santos e possam nos ajudar na nossa santificação, para que eles sejam zelosos e cuidem das nossas famílias, porque nós, Senhor, precisamos dos teus ministros, mas ministros segundo o teu coração. Que hoje, meus irmãos, inspirados por esta palavra, abracemos na nossa alma este santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.